Bom dia, tarde e noite, pessoal. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a organização de programas e uma introdução à arquitetura de projetos, tá? Esse vídeo vai ser um pouco genérico para a gente conseguir abordar todas as tecnologias, mas nos nossos encontros síncronos a gente vai ser um pouquinho mais específico com as ferramentas que vamos utilizar. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esses tópicos, tá? Então, sobre a arquitetura de um projeto, o que é uma arquitetura de um projeto, o que é arquitetura, né? O que é uma organização de um projeto, como é que funciona essa organização, o que é Git, GitHub, vamos falar um pouquinho sobre o ML, diagramas de classes e casos de uso, e vamos fazer um diagrama de classes baseado na nossa última aula. É muito assunto, cada assunto desse aqui daria uma aula inteira para a gente poder falar sobre isso, mas de novo, eu estou trazendo sempre tópicos introdutórios para a gente conseguir aperfeiçoar de acordo com as tecnologias que vamos trabalhar durante os encontros síncronos e os próximos módulos, tá? Então esse aqui é um módulo introdutório mesmo, para a gente poder saber o que e quando começar na prática, a gente conseguir detalhar um pouquinho, se aperfeiçoar um pouquinho mais sobre esses conceitos, beleza? Okay, let's go. Então, primeiro, né? Arquitetura de um projeto. Uma arquitetura de projeto, no contexto de desenvolvimento de software, ele refere-se à estrutura fundamental, ou então ao design geral, que vai orientar a organização e a interação dos diferentes componentes de um sistema. Então, a gente tem vários componentes de um sistema. Como é que a gente pode organizar isso, né? Como é que a gente pode estruturar, fazer uma estrutura disso para ficar mais fácil, né? Ou ser mais prático para fazer uma manutenção, etc. Então, é como o plano ou esqueleto do software mesmo. Então, a gente vai delinear, né, como os diversos módulos, classes e camadas mesmo do sistema se relacionam entre si para poder atender aos requisitos funcionais e não funcionais do projeto, tá? Uma boa arquitetura, gente, de projeto, ele visa garantir que o software seja eficiente, escalável, né, que ele seja também fácil de entender, manter, né, necessário também expandir, fazer uma expansão nele, tá, criar extensões. E existem assim várias arquiteturas de projeto, existem vários modelos de arquitetura de projeto, e a escolha geralmente depende dos requisitos específicos do projeto. Então a gente tem um conjunto de requisitos, né, para cada projeto, e a gente precisa analisar qual é uma arquitetura melhor para aquele projeto. Algumas ferramentas, né, ou frameworks, utilizam também uma arquitetura específica para poder trabalhar com ele. Então, quando a gente vai trabalhar com um framework, é interessante a gente pesquisar, né, qual é a arquitetura que esse framework utiliza, que esse arcabouço utiliza, compreender como essa arquitetura funciona para a gente conseguir compreender como é que o framework funciona e assim a nossa curva de aprendizado ser menor, né, conhecendo como é que ele foi construído, como é que ele constrói também seus sistemas e projetos. E aí, como eu falei, a escolha, né, nessa arquitetura ela vai depender dos requisitos específicos do projeto mesmo, da necessidade que a gente tem para escalar, escalabilidade, né, manutenção, e também tem outros fatores. E aí uma arquitetura ela bem projetada, ela é essencial para o sucesso a longo prazo de um projeto de software, beleza? E aqui a gente tem um modelo de arquitetura, então o MVC, que significa Model View Controller. Então, M de Model, V de View e C de Controller. É um padrão de arquitetura de software que ele é utilizado para organizar o código em aplicações, especialmente desenvolvimento web. Então, ele é bastante utilizado por diversos frameworks, tá? Diversas tecnologias e bastante utilizado no mercado também, esse modelo, tá? Explicando um pouquinho como é que funciona cada parte, lembrando também, né, que existem extensões de alguns projetos. Então, por exemplo, o MVC ele é bem utilizado, mas existem extensões do modelo de MVC, criando outros modelos que se baseiam no MVC, tá? Então, MVC talvez seja mais utilizado, por isso que eu estou trazendo como exemplo aqui hoje. Então, o modelo, né, o model, ele representa a estrutura de dados e a lógica de negócios de aplicação. Lógica de negócios, o que é isso, né? É assim, a gente poder lidar com a manipulação e o gerenciamento de dados, garantindo que a informação ela seja armazenada e acessada de maneira apropriada, tá? É com uma parte do backstage mesmo, que lida com a lógica e os dados da aplicação. Então, é a parte ali de trás do teatro, que
tá organizando tudinho, como é que tudo vai acontecer lá na frente, organizando isso tudo direitinho, tá? É no modo também que a gente tem a boa parte da lógica mesmo, sabe? Do nosso sistema, a parte de que a gente vai programar para processar mesmo. Temos o View, que é visão, né? Então, ela é a interface do usuário. Então, é com a parte que o usuário vê e interage. Ela exibe as informações do modelo de uma maneira que seja compreensível para os usuários, né? Então, é a parte de frente ali mesmo do teatro. É a parte que as pessoas veem, né? E conseguem interagir com essa parte. A visão, ela não manipula os dados diretamente, tá? Ela apenas vai exibir o que é fornecido pelo modelo. Então, ela pode receber um dado, mas esse dado vai ser processado pelo model, lá pelo modelo, tá bom? A visão, o usuário não pode ter o poder de manipulação, pelo menos na maioria dos sistemas, direto a partir do view, tá bom? Precisa passar por uma camada aí de processamento, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Sobre o controller, né, o controlador, ele vai atuar como intermediário mesmo entre o modelo e a visão. Então, entre o model e o view. Ele vai receber as entradas do usuário, a partir do view, vai processar essas entradas usando o modelo e vai atualizar a visão de acordo com essa entrada. Beleza? E aí o controlador, ele vai gerenciar o fluxo de dados e a lógica de controle da aplicação. Então, assim, em resumo, o MVC ele ajuda a separar as preocupações, né, as camadas de uma aplicação. E aí isso facilita a nossa manutenção, expansão, colaboração no desenvolvimento. Cada componente ele vai ter uma responsabilidade muito clara, sabe? Então, o modelo ele vai cuidar dos dados e da lógica de negócios. A visão ele vai cuidar da apresentação e da interface do usuário. O controle ele vai coordenar as interações entre o modelo e a visão. E aí isso facilita muito a manutenção que a gente precisa. Porque as alterações em uma parte do sistema geralmente não afetam as outras partes, sabe? Diretamente as outras partes. Então eu posso criar um model e pedir para você criar a minha parte do view, tá? Com base no meu modelo, com base no model, no controller, né? Na verdade, com base no controller, porque o controller faz esse intermédio de comunicação. Então, com base no controller, você pode criar uma view. E eu posso adaptar também o meu modelo para uma view que você criou e assim sucessivamente, tá? A gente consegue fazer modificações em partes específicas sem diretamente alterar, na maioria das vezes, outras partes também, outras camadas também. E aí, como eu falei, né, ele é amplamente utilizado em framework de desenvolvimento e muitos outros tipos também de aplicações, tá bom? Sobre a organização de um projeto, incluindo, né, a estrutura de diretórios e arquivos, ele pode depender da tecnologia ou do framework que você está utilizando. O que isso quer dizer? Que cada framework ou cada tecnologia, ele pode utilizar uma maneira, uma organização diferente de estruturar ali o seu projeto, tá? No entanto, existem algumas práticas gerais que são comuns em muitos, mas não são obrigatórios também, tá? Então não quer dizer que você vai achar isso em todos os lugares, mas a maioria deles possuem isso, que é, por exemplo, a raiz do projeto, que é uma pasta principal do projeto, onde a gente vai ter arquivos importantes, como o arquivo de configuração principal ou de execução principal, como o manage.py para projetos de Django, que a gente vai ver lá na frente. A gente vai ter um diretório para código-fonte, então é um local onde vai ficar o código-fonte principal do nosso projeto. Dependendo da linguagem, ele pode ser chamado de source, né, ou ter um nome próprio do projeto também. É comum também a gente ter um diretório de testes. Então, é um diretório que vai separar os testes. A gente coloca os casos de teste mesmo, ou o script de teste automatizado. E aí é comum a gente chamar eles de testes mesmo, simples, TESTS. A gente pode ter também um diretório de configuração. Então, pode conter arquivos de configuração para ferramentas, né, ou frameworks específicos que você está utilizando, beleza? A gente pode ter também diretório de recursos estáticos, que pode ter imagens, estilo CSS. A gente pode reorganizá-los em um diretório como público ou static. A gente tem diretórios de documentação, que informam sobre guias de instalação, documentação do código. Um diretório de dependências, onde a gente pode colocar as dependências externas, armazenar essas dependências externas, né? Ou por um gerenciador de pacotes também. Tem diretórios de compilação, enfim, depende muito aí do projeto. A gente também tem alguns arquivos em comum,
como um arquivo de configuração principal, né? Então requirements.txt ou readme.md, os licenses, né? Que contém informações sobre os termos do uso do software, arquivos de ambiente também, para configurar variáveis de ambiente, como um arquivo .env ou .venv, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também lá na frente. Então, a estrutura exata ela pode variar de acordo com a tecnologia, tá? Ou com as convenções específicas também da comunidade daquela tecnologia. E aí, as ferramentas e os frameworks, muitas vezes, eles têm suas próprias recomendações para isso, tá? Sobre como organizar um projeto. Então, a gente precisa certificar, né, de seguir as práticas recomendadas para cada tecnologia, beleza? E aqui é um exemplo, né? Então, a gente tem um exemplo de uma organização em Java. Então, aqui a gente separa por diretórios, tá? Então, essa barrinha aqui significa que a gente está pulando cada diretório, cada pasta mesmo do nosso programa. Então, a gente tem a pasta principal, a raiz do projeto que é o app, source, main, Java. Na main a gente também tem um teste com example, my app, model, view, controller. Então, a gente tem vários aqui. Tem para projetos em Java também o Maven, né, que ajuda no gerenciamento, enfim, pode ter diversos diretórios bem organizados. E aí, de novo, a gente precisa estudar, saber qual framework, qual tecnologia a gente está trabalhando para entender qual é a organização que ele utiliza. E vamos falar um pouquinho agora sobre Git e GitHub. Eu vou trazer um pouquinho da teoria, tá? A gente vai ter um outro vídeo sobre a prática, a gente vai aprender a fazer o nosso cadastro no GitHub, vai poder aprender a inicializar um projeto no Git, fazer o básico também, tá? Que a gente vai precisar lá pra frente, mas hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a teoria do Git e do GitHub, tá? Então, até o momento eu vou dizer pra você que Git ele é um sistema de controle de versões e o GitHub é uma plataforma online que usa o Git para ajudar as pessoas a colaborarem em projetos de software. Eu vou estar abrindo aqui pra vocês um Paint online aqui que eu achei, tá? E vamos supor o seguinte, eu vou pensar em um desenho aqui, tá? Então tem um quadro branco aqui, eu vou realizar um desenho e eu vou fazer uma casa, o meu requisito é fazer uma casa. Eu estou desenhando com o meu touchpad, tá? Então não liguem aí que eu também não tenho habilidades para desenho, mas vamos entender que isso aqui seja uma casa, tá? Na cor azul. E beleza, desenhei aqui uma casa, vou organizar um pouquinho do meu telhado, e é isso aqui. Tá, eu tenho esse desenho pronto, eu poderia baixar essa imagem e salvar aqui no meu computador. Amanhã eu preciso adicionar uma árvore nesse projeto. Então eu vou pegar a cor marrom aqui para fazer o caule da minha árvore. Vixe, não deu muito certo, peraí. Edge. Fiz o meu caule aqui, vou colocar o verde. Tá. Já tive um probleminha aqui, né? Como é que eu poderia fazer para corrigir esse problema? Eu tenho um projeto pronto, eu poderia vir aqui, tentar apagar. Beleza, ótimo. Vim aqui, baixei a minha segunda imagem. Então agora eu tenho duas imagens aqui com o meu desenho pronto. Chegou no outro dia, eu preciso criar nuvens. Então eu vou pintar minhas nuvens aqui. Vou fazer minhas nuvens com um pincel um pouquinho menor. Menor é exagero, né? Tá mais... Mas enfim, deu pra entender. Precisei criar aqui minhas nuvens. Legal, então o meu desenho está pronto, vou mandar aí pra produção. Vou enviar esse projeto. Enviei esse projeto. E aí, me falaram o seguinte, Douglas, tua casa tá muito feia. Eu não quero uma casa assim. Eu quero uma casa um pouquinho mais bonita esteticamente aí. Se vir um pouquinho pra fazer uma coisa melhor, eu tá bom, beleza. Vou baixar minha imagem de novo. E vou abrir ela e vou fazer minhas modificações. Então vou apagar minha casa. Apaguei a minha casa todinha. Beleza, beleza, beleza. Apagando ela aqui, apagando. E vou criar a minha casa. Então vou criar agora uma casa com um telhado assim. Vou tentar fazer uma perspectiva aqui 3D. Ela vai ser uma casa assim, tá? Então só a casa tá no 3D, na perspectiva 3D. E vou tentar colocar uma porta aqui também. Tá. A gente tem uma pequena modificação aí, né? Em relação a outra casa. Beleza, eu achei essa casa bonita. Pessoalmente, vou até colocar um matinho aqui também. Finge que é um horto que eu criei, tá? Uma hortinha. Baixei a imagem e enviei de novo. Douglas, essa casa tá pior que a anterior. Volta pra anterior. A anterior tava bem melhor. Poxa, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não tenho como voltar. Aqui não funciona o Ctrl Z. Tô dando Ctrl Z que não tá funcionando. Tá, o que eu pensei em fazer é o seguinte. Eu vou apagar essa casa e vou desenhar a outra casa de novo. Tá bom. Fiz aqui a minha casinha e vou enviar para a produção novamente. Douglas, essa aí tá pior do que as três, não é? Tá igual parecida com a primeira. Primeira, tá menor. Segunda, a cor é diferente. Terceiro, o telhado tá com uma falha aqui enorme, tá com um problema de estrutura muito grande. Tá diferente, não quero isso, eu quero a primeira versão. Eu vou ficar desesperado e falar, meu Deus, não lembro como foi que eu fiz a primeira versão. E aí, uma possibilidade que eu posso fazer é procurar naquelas imagens que eu tenho, a imagem da casa que eu tinha feito antes.
Só que aquela casa, a primeira imagem que eu salvei, que foi com a casa que eu tinha antes, não tinha árvore, não tinha as nuvens. E o cliente gostou da árvore e das nuvens. Se eu voltar para aquela casa, eu vou precisar criar novamente as nuvens e vou precisar criar novamente a árvore. E com certeza não vai estar igual a essa. Tá? Então eu preciso escolher. Ou eu uso o que eu tenho da árvore e da nuvem e tento criar uma casa, replicar uma casa parecida. Ou eu uso a casa e tento replicar a nuvem e a árvore parecida. Então a gente tem um problema de versionamento aqui, tá? Porque eu não estou salvando as versões corretamente, não estou salvando as versões de maneira adequada, tá? E o Git, ele nasce para tentar solucionar isso. Então, elucidando agora, né? Deixa eu voltar para o slide. Elucidando agora, imagine que a gente está... Né, imagina o meu desenho agora, que eu desenho um grande quadro muito bonito, meu desenho estava lindo. Eu posso fazer, às vezes, alterações no meu desenho, mas eu percebo que a mudança ela não ficou tão legal quanto eu esperava, né, ou quanto o cliente esperava. Então o Git é como um superpoder que eu tenho, que ele me ajuda a salvar diferentes versões do meu desenho. Então imagina que você está criando um projeto em Python, e aí você cria vários arquivos diferentes, que cada um é uma versão. Você está criando, sei lá, fazendo o seu PBL, você cria o projeto em Python, você vê que pode melhorar aquela versão, mas você está com medo de melhorar aquela versão e destruir aquele código, então você salva o código em um arquivo, abre outro arquivo, copia e cola, trabalha nesse arquivo, aí vai fazer isso sucessivamente, salva, cria outro, copia e cola e vai atualizando até você chegar numa versão que você quer. Aí se não deu certo, você volta para a versão que estava dando certo, para o arquivo que estava dando certo e continua a partir dele. Então a gente vai ter vários arquivos, né, no nosso localmente, e isso pode atrapalhar a gente. Então por isso que é interessante a gente ter uma ferramenta que só faz isso. Ele vai trabalhar com o nosso versionamento, tá? É uma ferramenta que é amplamente utilizada, por várias pessoas, empresas, tá? Então o Git é como um amigo ali que ele vai guardar essas diferentes etapas do desenho pra gente, tá bom? Agora o GitHub, por sua vez, pensa nele como uma grande galeria, onde você pode mostrar o seu quadro para todo mundo ver. Então você pode pegar esse desenho que eu tenho aqui e mostrar ele. Deixa eu voltar aqui pro desenho de novo. Eu posso pegar uma galeria, pegar esse desenho, baixar ele e mostrar para todo mundo ver. Só que a melhor parte é que além de eu mostrar para todo mundo ver, eu posso também guardar essas versões do meu desenho que estão lá no meu Git, posso guardar essas versões no GitHub. Então as pessoas também podem ver as versões, o meu desenvolvimento, tá? com o desenho, e eu também posso convidar eles para me ajudar a desenhar. Então, poxa, eu não tenho uma expertise em desenhar casa. Eu posso pedir para você para desenhar para mim uma casa, tá? E aí eu faço a árvore, que eu tenho uma expertise em fazer, faço a nuvem, que eu faço bem bonitinha, e eu peço para você fazer a casa para mim. É como se todo mundo estivesse ali trabalhando junto em uma galeria enorme de desenhos. Indo para o mundo corporativo, para o mundo da programação, isso acontece bastante, né? A gente tem equipes que trabalham juntas. É muito difícil em empresa grande você ter uma pessoa responsável para fazer tudo. Não existe isso, tá? Então, cada pessoa tem uma função específica, mas todos eles trabalham em um projeto só. E como é que todo mundo consegue visualizar o mesmo projeto, trabalhar no mesmo projeto, enviar atualizações para esse mesmo projeto através de ferramentas como o GitHub? A gente vai ver na prática depois como é que funciona o site do GitHub, como é que funciona a ferramenta Git, como é que a gente pode estar adicionando projetos, salvando projetos nela, tá? E etc. lá nos nossos encontros síncronos ou nos próximos módulos. E agora eu vou trazer um pouquinho a parte de UML, tá? A parte adicional. A gente vai vou trazer com os outros slides do professor Rafael, explicando um pouquinho sobre o que é o UML e também sobre os diagramas de classe e os diagramas de casos de uso. E por fim também vou trazer uma parte prática, fazendo um diagrama de classe referente à nossa última aula. Beleza? E é isso aí.